vamos para cima. Eu quero falar com você rapidão sobre uma palavra bem simples, bem rápida, bem sucinta, mas que permeia o meu coração nesses dias. Qual é o seu segredo? Quem é espiritual aí? Quem é espiritual aí? Hoje eu quero falar com você que é mergulhado, você que é banhado no óleo, no azeite, na graça, mas também com você que está começando agora na caminhada, ou você que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez. Eu quero falar com todo mundo. E eu vou tentar sintetizar essa palavra para que alcance desde o mamando ao caducando, para que todos saiam daqui entendendo o que o Espírito Santo está falando. Ontem, ouvindo os relatos da Ivone aqui no culto das mulheres, eu pude ver com os meus olhos que Deus, Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Eu vi o potencial de Deus, eu vi o que Ele pode realizar na vida de uma pessoa que não desiste de viver. O que Deus, Ele é capaz de fazer na vida daqueles que não desistem, na vida de pessoas que buscam entender o seu processo, pessoas que buscam entender a sua jornada. Fala comigo assim, repita comigo, fala jornada. Sim. Pessoas que buscam entender os seus processos, as suas fases. Pessoas que buscam entender as suas estações. Gente que procura Deus nos momentos aonde ninguém mais pode ajudar. Sabe aquele momento processual, aquele momento único, Júlio, aonde os homens não têm acesso, aonde os homens não podem servir por mais boa intenção que eles tenham, porque é único, é pessoal, é peculiar, é particular. Então, por mais que você clame por socorro de alguém, naquele momento o socorro de alguém torna-se inútil. E não que socorro é inútil, mas não é sobre alguém que dá socorro, é sobre você vivendo um processo pessoal. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é não ter pessoas para estender as mãos, mas é que naquele momento mão alguma te servirá, porque é um processo pessoal. Eu estou falando dessas pessoas que buscam entender esse momento, esse lugar, esse processo, essas estações. De fato e com toda a verdade, quando a palavra de Deus ela diz que Deus ele muda os tempos, ele muda as estações, isso não é apenas no sentido quântico, no sentido figurado, vai muito além disso, porque isso é verdade, isso é um estalar de dedo, isso é uma virada de chave. Quando Deus diz que Ele muda os tempos, Ele muda as estações da vida de alguém, Ele não está falando isso apenas para emocionar alguém ou para empoderar alguém. Isso é fatídico, isso é real, isso é fato. Ele muda, Ele tem o poder de virar a chave. E eu nunca vou me esquecer de algo que eu ouvi há uns anos atrás. Os tempos mais sombrios parece que vai nos matar. As incertezas, medo, insegurança, nesse período nos afeta. E por vezes parece que nós vamos morrer
Literalmente, irmãos. Morrer, essa é a palavra, morrer. Se você não teve uma crise de pânico, um dia, quando você perdeu o fôlego, perdeu o ar, e o seu peito queimava, e tudo que vinha na sua mente é que você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, e você não sabia o porquê que a sua mente estava dizendo que você ia morrer, mas você tinha uma certeza que você ia morrer, então é porque você não sabe do que eu estou falando. Momentos sombrios, momentos escuros nos afetam. Sim. Paralisa espiritualmente, dá desânimo, fraqueza na fé, vontade de parar, e eu vou dizer mais para você, vontade de morrer. Sim, fisicamente, vontade de deixar de existir. Não se assuste, eu converso com pessoas assim todos os dias. É o meu ofício. E eu tive que passar por esses momentos para entender eles. Você nunca vai ter autoridade para falar daquilo que você não venceu. Se você tentar falar de algo que você não conhece, é raso, é vazio. Mas quando você fala de algo que você tem propriedade, então você tem peso naquilo que você está falando. Então você observa que os processos, os momentos obscuros da sua vida, os desertos não é para te matar, é para te ensinar e te fazer mais forte. Porque por vezes eu tive momentos de ter que subir naquele altar do conjunto, com o meu coração disparado, as minhas pupilas dilatadas, perdendo o fôlego, falava 2 palavras e respirava. Não é sobre sentir o sintoma, é sobre permanecer naquilo que Deus te chamou. Ainda que a minha mente enfraqueça, o meu corpo enfraqueça, todavia, a minha fonte é o Senhor. Então esses momentos obscuros, esses períodos, irmãos, eu vou dizer para você, eu tenho medo de pessoas que dizem que não está acontecendo nada com elas, nada acontece com elas. Eu tenho medo desse tipo de gente, que sempre está tudo bem, eu tenho medo desse tipo de gente, irmãos. Porque isso não é verdade. Porque embora nós devemos olhar com a ótica de Deus para os períodos ruins, para os períodos difíceis, para os tempos de crise e desespero, mas Deus, Ele não te ensina a negar o problema, Ele te ensina a enfrentar o problema. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não enganou, Ele não negou a aflição, mas Ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Olha para os meus olhos e esteja pronto para vencer também. Essa foi a fala dele. Então Ele não é o Deus que te ensina a negar. A negação não provém da fé. Negar problema não resolve problema. Se colocar de pé, ter bom ânimo e enfrentar o problema, resolve o problema. Abacuque não disse que não tinha problema, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, ainda que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, todavia isso não rouba minha alegria. Eu continuarei me alegrando em ti. Então eu tenho medo de pessoas que dizem que sempre está tudo bem. Esses períodos nos afetam. Mas uma coisa que nós não podemos negar é que Deus, Ele é especialista em mudar o curso humano. Eu queria que você fosse voz profética, boca profética, que olhasse dentro do olho aí dessa pessoa, assim, com muita fé, e diz assim: Deus é especialista em mudar o curso humano. Deus sabe
como virar a chave. Irmãos, e não só a chave do espaço-tempo, mas uma chave dentro do homem. E quando eu digo espaço-tempo, irmãos, é porque há uma revelação e uma colocação errada sobre Deus e a eternidade. Deixa eu te explicar isso. Muitas pessoas dizem que Deus é eterno. Não, irmão, Deus não é eterno. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade está dentro dele. Então ele não vira só a chave da eternidade, do espaço-tempo. Literalmente ele vira uma chave dentro do homem. Ele muda o curso, ele muda a história, ele muda o trajeto, ele muda a estação, ele muda o tempo. E eu nunca vou esquecer de algo que eu ouvi há uns anos atrás. Uma pessoa muito querida, ela me dizia, em um tempo de crise, um tempo de desespero, ela dizia para mim: descansa o seu coração, porque as coisas mudam muito rápido. E quando ela dizia isso, eu entendi o que ela estava dizendo. Profeticamente ela dizia: Deus pode virar a chave a qualquer momento. A roda pode girar. Você quer ver como é que isso é uma realidade? Muitas pessoas aqui nesse auditório, nessa multidão aqui, quem está me assistindo na internet, você passou por esses períodos aqui, e muitos estão saindo desse período que eu estou falando, e por vezes você achou que não tinha solução e que você ia morrer, alguma coisa muito ruim ia acontecer. Mas algo aconteceu dentro de você, e essa chave está virando, e olha você aqui. Teve pessoas que achou que na pandemia ia passar fome. Deixa eu dizer para você, você não passou um dia de necessidade. O ano vai virar daqui um pouquinho, meu irmão. Você não ficou sem comer, sem beber, sem vestir, sem andar. As coisas mudam muito. Deus, quando o assunto é Deus, Ele muda as coisas muito rápido. Você já esteve derrotado, envergonhado, desonrada, mas Deus faz assim, ó, e a chave vira. O casamento que tinha profecias demoníacas e diabólicas que ia acabar, não acabou e nem vai. A empresa que tinha profecias demoníacas de pessoas erradas, com o coração errado, dizendo que ia fechar, não fechou e nem vai. Deus muda as coisas, irmãos. Deus muda decreto. Eu ministrei esses dias na Rede de Homens com o pastor Elton, que o rei Ezequias teve um decreto de morte assim para ele: você vai morrer e você não vai viver. Ele foi para o clamor. Ele foi para o clamor. Qual é o seu segredo? Ele virou para a parede e disse: ó Deus, eu andei nos seus estatutos, nos seus mandamentos, eu sigo a tua voz, obedeço os teus caminhos desde meu pai Davi. Irmãos, Deus vira a chave muito rápido.
a palavra vai dizer que o profeta Isaías não tinha nem saído do pátio ainda, nem do pavilhão ele tinha saído, ele não tinha ido embora ainda, ele não tinha nem saído do pavilhão. Deus virou a chave, falou: Isaías, volta lá para ele agora, fala que ele não vai morrer, fala para ele que ele está curado e eu estou acrescentando mais vida para ele. Deus muda as coisas muito rápido, não é, Lu? Não aceite nenhum decreto de morte, não aceite nenhum decreto de falência, não aceite nenhum decreto de destruição. Quando Deus pede para que você coloque a casa em ordem, as coisas no lugar, Ele não está falando que você vai morrer, Ele está falando que Ele vai acrescentar. Quando Ele fala, coloca no lugar, conserta, não é que Ele está falando assim porque você vai embora, Ele está falando assim, não, porque se você consertar, colocar tudo em ordem, eu vou acrescentar. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém vivo aqui comigo? Deserto não mata, deserto treina. Deserto habilita, te deixa mais forte. Então o que eu devo fazer nesses dias? Então como eu devo proceder nessas estações sombrias? O céu fechado, o céu de bronze, as nuvens cobrem o sol. O que Ezequias fez? O que o desobediente de Jonas fez? Nessas horas, mesmo sem força, eu preciso fazer o que por vezes os homens e as mulheres da Bíblia fizeram. Porque essas pessoas são como arquétipos, são modelos para mim, para você. São referências tanto do que fazer como do que não fazer. Irmão, Deus, Ele é tão completo que até os homens que errou, Ele deixou lá na Bíblia para que nós olhássemos as quedas, os erros e esse não serve para ser meu arquétipo, eu estou fora dele. Deus, Ele podia amputar, arrancar, tirar tudo que era erro de homens da palavra de Deus, mas se Ele fizesse isso, Wilson, Ele não estaria sendo justo com Ele mesmo. Ele deixa lá Sansão, Ele deixa lá Davi, Ele deixa lá o rei Uzias, Ele deixa lá Saul, modelo do que não fazer, de como não proceder, mas também Ele deixa lá homens e mulheres como modelo para mim e para você seguir. E deixa eu dizer aqui para você, mesmo sem força nessas horas, nós temos que arrancar a força e inspirar essas pessoas, porque eu quero falar aqui para você de chave espiritual. Fala assim comigo, chave. Mais forte, fala chave. Vou te dar uma chave espiritual aqui agora. E daqui um pouquinho eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o seu segredo? Pastor, o senhor fez essa pergunta desde o começo e até agora eu não entendi nada. Você não falou um real desse. Qual é o seu segredo? Eu não estou entendendo. Calma aí. Deixa eu te dar umas chaves aqui primeiro. Davi, sem força, depois de haver caído, pecado, contrariado o coração de Deus, ele faz um voto, e ele se cobre com roupa de saco, se lança no chão e joga cinza sobre as sua cabeça, e diz: eu não saio daqui até que a resposta vem.
Fala comigo, voto. Mas forte, irmão, fala voto. Não, para nunca mais sair isso aqui do seu coração. Fala comigo, voto. Sim. Daqui uns meses você vai votar, mas não é esse tipo de voto. Eu quero falar de um outro tipo de voto. Davi fez um voto. 7 dias ele não comeu, ele vestido ali de saco, ele não bebeu. Ele colocava cinza sobre a sua cabeça, ele diz: eu vou ficar aqui. Quem foi Davi, irmãos? Um homem comum, pecador, sim, como eu e você. Mas também um homem poderoso em Deus, um homem que vencia guerras, um homem que livrou Israel e todo o povo da mão dos filisteus, dos incircuncisos. Davi, o menino que com uma funda derrubou um gigante campeão de guerra. Em suma, Davi era um homem poderoso. E eu não sei se você percebe isso, mas toda gente poderosa, todo mundo que você vai ver poderoso, sempre tem um segredinho. Eu vou ficar aqui, eu não vou me levantar, eu não vou comer, eu não vou beber, até que a resposta venha. Ele era aquele cara que se lançava diante de Deus, se jogava diante de Deus e esperava Deus falar. Ele chegava diante de Deus e falava assim: Deus, os meus inimigos estão vindo contra mim, eu vou contra eles, o que eu faço? Ou eu espero aqui. Deus, a cidade de Keila foi invadida, eu vou até eles, se eu fosse eu entrego a eles nas minhas mãos, o que eu faço? Sabe, eu quero falar sobre votos, sobre segredo. Homens poderosos, mulheres poderosas foram mulheres de segredo com Deus, irmão. Eu não estou contando conto da carochinha aqui, não. Jacó está ali em desespero, buscando a Deus. E ali ele faz um voto, e ele diz: se o Senhor me levar em paz para a casa do meu pai e me livrar da mão do meu irmão, eu faço um voto contigo. Tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Eu não estou aqui para dizer sobre dízimo, se você crê em dízimo ou não. Não. Esquece. Vamos falar de outra coisa. Eu estou falando de segredo, eu estou falando de voto, eu estou falando de ação, eu estou falando de pessoas que têm segredo com Deus. Gente ousada, gente que tem segredo com Deus. Como estão os seus votos? Na verdade, eu quero perguntar outra coisa. Quais são os seus segredos? Pastor, me explica um pouquinho melhor. Você sabe que o que fez você ser o que você é e o que te tornou, você sabe que não foi a força do seu braço. Você sabe que o que te trouxe até aqui não foi a força dos seus braços. Gente de Deus tem segredo com Deus. O que sustenta um filho de pé é uma mãe de joelho. O que sustenta uma família de pé é um pai de família de joelho, clamando a Deus, que levanta pela manhã e vai buscar o pão. Irmãos, qual é o seu segredo? Deixa eu linkar esses segredos aqui com votos.
Esses homens eram homens de voto, homens de devoção, homens de palavra com Deus, Anne. Homens de segredo, homens e mulheres que tinham segredo com Deus. Deixa eu te falar, você lembra de Ana? Ana ajoelhada, se acabando em lágrimas, se arrebentando em lágrimas, com o seu coração quebrado, com o seu coração arrebentado. E ali ela volta, ela disse: o Senhor me deu um filho, eu vou te entregar, vai ser seu. Eu vou levar ele todos os dias para sua casa. Qual é o seu segredo? Homem espiritual, mulher espiritual tem segredo com Deus, irmãos. Eu conheço gente que tem segredo com Deus. Ninguém vê, ninguém sabe, mas no secreto, no oculto, o segredo de Davi não é que ele era carismático. O segredo de Davi é que ele arrancava a sua armadura de soldado e se lançava aos pés de Deus, e ele ficava. O segredo de Ana não é que ela chorava. O segredo de Ana é que ela fez um voto e ela disse: o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Gente poderosa tem segredo. Muita atenção. Olha aqui. Gente poderosa em Deus tem segredo com Deus. A minha pergunta é: como estão os seus votos com Deus? Você já foi alguém de voto com Deus? De propósitos com Deus? De palavra com Deus? Deus, eu vou levantar 3 da manhã. E você levantava. Deus, eu vou subir o monte. E você subia. Deus, eu vou orar tantas horas por dia, e você orava. Como estão os seus votos? Porque gente poderoso com Deus tem segredo com Deus. Não, pastor, voto, essas coisas é religiosidade. Hã? Você tem certeza do que você está pensando aí, que você está falando? Tem certeza disso? Você pode me provar biblicamente se isso é religiosidade, é paganismo? Então risca todos esses nomes que eu falei aqui para você da Bíblia. Risca essas ações, risca esses votos. Qual foi o segredo de Salomão? Eu preguei aqui esses dias. Ele não pediu nada para ele, ele pediu para a causa, ele pediu para a missão. Homens e mulheres de Deus têm segredo com Deus. Irmãos, eu quero que você chegue num nível de relacionamento, de secreto, de segredo com Deus, a ponto das pessoas olhar para você e falar assim: rapaz, quando eu olho para você, eu não vejo muita coisa assim, eu não vejo você muito espiritualista, muito religioso, muito essas coisas, mas você tem um segredo com Deus. Não pode. Agora deixa eu perguntar, quem recebe essa palavra profética aí? Todas as pessoas que eu conheço na Bíblia e fora da Bíblia eram pessoas com segredos com Deus. Você lembra de Sansão? Você lembra da separação de Sansão? Quando Deus aparece para Manoá e diz: olha, agora esse menino que está no seu ventre é um menino separado, você não vai passar navalha na cabeça dele. Irmãos, olha aqui para mim, olha os votos, olha os votos, olha os votos, olha os votos. Você não vai passar navalha na cabeça dele. Você vai se abster de bebidas fortes. Você não vai deixar ele tocar em cadáver.
O dia que Sansão quebrou o voto, ele ficou cego. Ele olha para aquela tia Anita e diz: ela agradou os meus olhos. A primeira parte do corpo de Sansão que foi machucado, eles furaram os olhos de Sansão. Quando você quebra seus segredos com Deus, e eles amarravam ele e perguntavam: qual é o seu segredo? Ele falava: é tal coisa. E ele ria de todo mundo e quebrava as cordas novas. Mas o dia que ele entregou o segredo, a força, olha isso aqui, é nisso aqui que você tem que focar agora. Quando ele entrega o segredo dele a Dalila, eles pegam, amarram e corta as 7 tranças de Sansão. 7 tranças. A palavra vai dizer que imediatamente o Espírito do Senhor deixou Sansão. E o resto da história você já sabe. Quando quebramos os nossos segredos com Deus, quando nós entregamos os nossos segredos, quando nós quebramos os nossos votos. E quando eu digo voto, eu não estou falando daquele negócio do toma lá e dá cá, se o Senhor me der tanto, eu quero tanto. Não é desse tipo de voto, não. É voto com os seus olhos e dizer: Jesus, eu tenho um voto com os meus olhos. Enquanto eu viver, eu vou chorar pelo teu nome. Enquanto eu tiver mão, as minhas mãos estarão levantadas para ti. Enquanto eu tiver voz, eu cantarei as tuas maravilhas. Enquanto eu tiver força nas minhas pernas, eu vou aonde você mandar e eu vou pregar o evangelho. Irmãos, tem lugares que eu não quero ir não, irmãos. Eu já entrei em cada biboca para pregar o evangelho, e eu vou entrar agora de novo em muitas bibocas. Quando eu penso em não entrar lá, eu lembro do voto que eu fiz. Eu coloco o meu rabinho no meio das pernas, pego a minha mochilinha, coloco aqui e digo: eu estou indo cumprir o meu voto. Porque a cegueira espiritual, furaram os olhos de Sansão. Isso fala de cegar espiritualmente. A cegueira espiritual vem quando você começa a quebrar os seus votos. Eu sei que o negócio está tenso aqui hoje. Quando você começa a entregar os seus segredos. Na verdade, quando você começa a deixar os seus segredos de lado. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Sim. Vai lá chamar o seu marido. Eu não tenho marido, Senhor. Pois é. Tivesse 5. E esse que tu tem agora não é o seu. Irmãos, ali é a conversa do noivo com a noiva. Ali é a conversa do noivo com a igreja. Toda mulher na Bíblia significa a igreja, é o símbolo da igreja. A igreja está casada com muitos maridos, irmãos. A igreja está casada com muitos maridos. A igreja está casada com o marido da distração. A igreja está casada com o marido da concupiscência dos olhos. A igreja está casada com o marido que não é dela.
Então, meu irmão, deixa eu falar para você. Chegou a hora de você rever os seus conceitos. Chegou a hora de você rever os seus votos. Chegou a hora de você rever os seus segredos. Porque nada pode substituir a presença de Deus na sua vida. Nada pode substituir a presença do noivo na vida da noiva. Meu Deus, que essa palavra chegue aos corações de todos que estão aqui nesse lugar e eles entendam pelo Espírito aquilo que está sendo ministrado. Como estão os seus votos? Como estão os seus votos? Sim. Ele não podia tocar em cadáver, ele foi lá e tocou no corpo do leão. O dia que ele entregou o seu segredo, ele perdeu as suas forças. Cola aqui em mim aqui agora. O dia que ele entregou o segredo, ele perdeu as forças. Você não perde a força por caminhar. Você não perde a força por caminhar. Você não fica fraco e desanimado porque você está caminhando. Pelo contrário, quando você caminha, você cria. Isaías vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão. Então você não perde a força quando você caminha. Você perde a força quando você para. Pegou? Pegou a chave? Quando você para de ler a palavra, quando você para de confessar a palavra, quando você para de jejuar, quando você quebra os seus votos, quando você para com os seus segredos. Qual é o seu segredo? Deixa eu melhorar a pergunta. Qual era o seu segredo? Tem gente chocada aqui, irmão. Fica tranquilo, eu estou também. Quando ele revelou essa palavra pela manhã no meu espírito, também fiquei chocado. Qual é o seu segredo, Juca? Qual é o seu segredo, Rafa? Qual era o seu segredo, Darwin? O dia que Sansão entregou o segredo dele, ele enfraqueceu. Samuel era alguém que tinha segredo com Deus desde o ventre da mãe, criado no altar. Eu já me senti muito assim nessa fase. E eu também já ouvi muito essa frase. Eu tenho me sentido fraco. Se você nunca disse isso, talvez foi porque você não teve coragem de dizer, ou porque você estava enganando a si mesmo. Eu estou me sentindo fraco. Mas quando eu me sinto assim, na verdade, quando eu me sinto assim, o Daniel, quando eu me sinto assim, eu já me pergunto logo: cadê os seus votos, Daniel? É nessa hora que eu falei para você que eu entro para a sala e fico comendo giló a semana inteira. Irmãos, não é para mudar Deus. É para me mortificar a minha carne e eu ficar mais sensível à presença do noivo. Eu não sei se você se enrolava num colchão, numa coberta e ficava lá de madrugada. Quinta-feira eu estava contando aqui para a Anne. E eu já vou terminar, presta atenção. Quinta-feira, antes da gente ministrar aqui, eu estava contando para ela que muitas vezes, no começo do meu ministério, quando eu comecei em 2015, 2017, muitas foram as vezes, irmão, quando eu digo muitas, eu não estou falando de dias, tá bom? Eu estou falando de anos, que eu vi os meus vizinhos ligarem carro e moto para ir trabalhar,
E eu, com a minha mesa na minha casa, com a minha Bíblia aberta, cheio de lágrimas, a mesa ensopada de lágrimas, livros e mais livros, o meu violão do lado de adorar, e muito provavelmente estava na tela Pastor Antônio Cirilo, Judson, Jason Up, etc, e etc, e etc. Eles indo trabalhar e eu indo para a cama dormir. Eu tenho a minha esposa aqui como minha testemunha. Você é forjado no secreto. Existe coisa que Deus vai te entregar aqui que homens não vai poder te dar. Existem coisas que Deus vai fazer em você aqui, você olhando nos olhos dele. Obrigado, Robson, por essa arte. Eu confesso para você que quando eu vi essa arte, eu estremeci a minha carne. Aqui, Deus vai te dar o que o homem não pode te dar. Hoje eu ministro, né? E Deus vai ministrando e eu vou fazendo aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração, e as palavras vão saindo e as revelações vão vindo. E muitas pessoas podem pensar: uau, olha, que revelação bonita, nasceu ali agora. Não foi não. É lá no lugar do meu segredo. Lá no lugar do meu segredo. Lá no lugar dos meus votos. E você não precisa fazer isso ser conhecido das pessoas. Deixa as pessoas achar que você não tem segredo, que você não ora, que você é carnal. Não se preocupe com isso. Quem tem segredo, meu irmão, quem tem voto com Deus, a hora que abre a boca, o céu desce. Como estão seus votos? Eu já estou terminando. Como estão os seus votos? Quando eu começo a me sentir fraco, eu já penso logo: quantos dos meus votos eu tenho quebrado? Quando eu quebro os meus votos, eu perco a minha força. Quanto dos meus votos eu tenho quebrado? Você já parou para pensar isso? Pastor, mas a Bíblia diz que não pode jurar. Eu não estou falando de juramento, eu estou falando de segredo, eu estou falando de voto seu com Deus. Teve pessoas aqui, irmãos, que fez votos com Deus de ajudar os necessitados, ajudou uma vez, duas vezes e quebrou seus votos. Você está se arrastando, se sentindo fraco. Quando você quebra seus votos, você é cometido por uma fraqueza espiritual, por uma cegueira espiritual. Eu já penso logo: cadê as minhas lágrimas lavando os pés dele? Deixa eu te falar, meu irmão. O motivo do seu sucesso, o motivo da sua alegria, sempre foi os seus segredos. O que sempre te completou foram os momentos, os seus secretos. Não é o dinheiro que você ganhou, não é o dinheiro que você ganha hoje. Não é. Talvez hoje você tenha até um pouquinho mais de condição, mas tudo que você queria era só reatar os seus votos e ter os seus segredos com Deus como antes. Oh meu Deus, eu estou vendo pessoas se acabando em lágrimas aqui.
O segredo da sua alegria sempre foram os seus votos, Ivone. Foi esse lugar. Suas orações escondidas, suas lágrimas que ninguém viu. Votos, segredos são chave que te devolve a sua força. Dá um amém aí, irmão. Repita comigo, fala assim: meus segredos com Deus. Fala, meus votos com Deus são chaves que devolvem a minha força. Volte a orar, volte a se consagrar, volte a cantar, volte a pregar, volte a fazer, volte a fluir, volte a se esconder, volte a ficar nesse lugar que você vai ver se a sua força não volta. Ô, irmão, tem alguém aqui entendendo o que eu estou falando, irmão? Pelo amor de Deus. Irmão, eu não vim aqui hoje para pregar uma palavra ecumênica, não, irmão. Eu vim aqui para pregar o poder de Deus. Quando você volta para esse lugar, você tem a sua força devolvida, a sua alegria devolvida. Oh Deus, devolva minha alegria na tua salvação. Era o que Davi orava. Uma pessoa que quebra o seu voto é uma pessoa que vai viver triste. E você vai ver ela de carro novo e triste. E você vai ver ela numa casa nova e triste. E você vai ver ela bem sucedida e triste. E você vai ver ela bem casada e triste. Porque o que devolve a alegria ao homem são os seus segredos com Deus. O que te faz completo são os seus segredos, os seus votos com Deus. Irmãos, eu entrei nessa fase. Que fase, pastor? Eu senti como uma chave virando dentro de mim. E hoje eu estou como aquele homem que foi procurar os seus tesouros. Eu estou como aquela mulher que pegou a vassoura e foi varrer a casa. Pastor, é difícil, não é todo mundo que entende o que eu estou falando. Eu estou como aquela mulher que perdeu as dracmas, mas agora ligou a luz. Porque primeiro tem que vir a revelação. Você não muda até que a luz acende. No escuro ninguém faz nada, irmão. Primeiro a revelação vem. Acende a luz. Agora pega a vassoura, vai varrer a casa. Eu vou procurar as dracmas que se perderam. Irmãos, eu estou procurando os meus segredos dentro de mim. Eu estou procurando os meus votos dentro de mim. Eu vou voltar para o meu lugar. Sacode alguém e diga assim para ele: eu vou voltar para o meu lugar. Não, mas não fala isso da boca para fora, não. Não fala da boca para fora, não. Fala da boca para fora, não. Diga: eu vou voltar para o meu lugar. E aqui está o seu lugar. Aqui está o seu lugar. Esse é o seu lugar. Estou procurando as dracmas. Irmãos, ai meu Deus, só quem entende de Bíblia dentro do meu olho aqui. A ovelha tem que buscar. O filho sabe o caminho de volta, ele tem que voltar. Mas a dracma tem que ser procurada. Tem que acender a luz, irmão. Tem que varrer a casa, tem que achar. Tem que achar, tem que achar, tem que achar, tem que achar. Oh meu Deus, me faça pelo menos que 200 pessoas entendam o que eu estou falando, Senhor, por favor. Tá aí dentro. Sacode alguém e diga assim: tá aí dentro. É só acender a luz que você vai achar.
Não acabou não. Ai, pastor, eu acho que acabou para mim. Foi colocado um fim no meu chamado, no meu ministério, na minha alegria, na minha vontade de fazer, na minha vontade de voltar, na minha vontade de orar. Não. Eu estou aqui como profeta de Deus. Acredite na palavra de Deus. Não acabou. Acenda a luz. Vá à casa. Você vai achar. Você vai encontrar. Ah, meu Deus. Meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, amor, ora pela Mohana ali, amor, porque ela já está, ora pela Mohana ali, porque ela já está vasculhando a casa já, ai meu Deus do céu, ah meu Deus, só o seu segredo, os seus votos pode trazer a alegria de volta, aleluia. Aleluia. O seu segredo, a sua devoção, os seus votos viram a chave. Quando Jesus ele desce do monte, ali está um homem com uma deficiência, e a lei dizia que se ele fosse pego ele poderia ser preso. Mas ele se arrisca e ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, se quiseres me deixar limpo, o Senhor pode. Gente de atitude, gente que vai atrás. Jesus estava no monte. Quando Jesus desceu, o homem da mão mirrada estava lá embaixo, falando: eu estava esperando o Senhor descer. Mas você não pode estar aqui. Não, eu sei que eu não posso estar aqui, eu estou me arriscando. Mas se o Senhor quiseres me tocar, o Senhor pode me tocar. Pegou? Gente que tem coragem. Esse era o segredo desse homem. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui debaixo do monte. Quando ele descer, eu toco nele. Você lembra o segredo daquela mulher pecadora na casa de Simão? Ela entra na casa de Simão, ela se prostra diante dos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus. O seu segredo pode te restaurar. O seu segredo pode virar a chave. Os seus votos de lavar os pés dele com as suas lágrimas pode virar a chave, pode mudar tudo. A tristeza pode ir embora, a alegria pode voltar. Sim, existe uma promessa para isso, irmãos. Sim. Quando ele vira a chave, tudo muda. A tristeza vai embora, se torna em riso. O luto se acaba, a vida volta. O seu segredo com Deus pode fazer isso. Eu estou dando aqui hoje chave para vocês entrar nesse lugar. Eu não vim aqui te dar chave de carro hoje. Eu não vim aqui te dar chave de casa. Eu não vim aqui te trazer a caneta de ouro do anjo. Não. Eu vim aqui te trazer esperança e dizer para você que você pode se levantar, acender a luz, varrer a casa, transformar o deserto e fazer dele um rio. Você só tem que voltar para esse lugar. Os seus votos, os seus segredos. Pastor, eu tenho meus segredinhos com o papai lá. Tem. Chegou a hora de intensificar isso aí, de dar um passo a mais, de ir mais fundo, de mergulhar mais profundo. Jó no capítulo 8, no versículo 20 vai dizer: seja certo de que Deus não abandona as pessoas boas, honestas, nem dá a mão para ajudar os maus, mas Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Coloca na tela, por favor, para mim esse versículo, gente. Jó capítulo 8, versículo 20, 21. Aleluia. Jó 8, 20, 21.
Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece a mão dos que fazem mal. Mas quanto a você, olha para alguém e diz: e quanto a você? Olha para alguém e fala: quanto a você? Encherá a sua boca de riso e de braços de alegria os seus lábios. Ele vira a chave. Eu falei para você que ele vira a chave. Ele muda os tempos, ele muda as estações. Talvez foi um período difícil que você viveu até aqui. Talvez foi um período terrível que você viveu aqui. Mas Deus está falando para você: mas quanto a você, Ele encherá de riso. Ele está fazendo uma promessa. Ele está falando: olha, eu estou virando a chave. Volte para os seus segredos, volte para os seus votos. Sim, os seus votos podem encher a sua boca de risos e os seus lábios de alegria. Jó 14, 7 e 9 vai dizer: porque há esperança para a árvore, mesmo que ainda cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará os seus ramos à planta. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas. Volta para os seus votos. Volte para os seus segredos. Salmos 126, 2 vai dizer: então a sua boca se encherá de riso e a vossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes a esse povo. Fique sobre seus pés.